Olá pessoal, tudo bem? Os Estados Unidos e a China são as duas maiores potências do mundo e certamente para onde estes países olharem haverá certa influência em diferentes regiões do planeta Terra. Além de influência, esses países exercem um poder bastante significativo em suas áreas de aliança, no caso dos Estados Unidos, a Europa Ocidental, a América Latina, mas no caso da China, há uma crescente infiltração do poder e da influência chinesa na América Latina e, claro, há uma ascensão significativa do poderio e da influência chinesa no mundo, bem como também no Oriente Médio. Esses dois países têm diversas divergências, diversos pontos de conflito e, inclusive, uma relação entre os seus governantes bastante tensa em diversos momentos. Nos próximos dias nós teremos o encontro da APEC e China e Estados Unidos, através do Biden e do Xi Jinping, terão a oportunidade de conversar. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes do YouTube. Eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, então vamos falar sobre o encontro entre a China e os Estados Unidos que ocorrerá na Califórnia nos próximos dias. Eu tenho uma sugestão a você, se você quer aprender geopolítica e compreender as nuances do poder, da guerra e assim por diante, dê uma olhada no nosso e-book, o link está na descrição do nosso vídeo, é gratuito. Você somente escreve o seu e-mail e você baixa ali o e-book. Vamos aqui. Nós temos então que a China irá se encontrar com os Estados Unidos no dia 15/11, aí próximo do corrente ano 2023. E o encontro não se dará apenas entre os Estados Unidos e a China, mas sim o encontro ocorrerá no âmbito da APEC. A APEC diz respeito à área da Ásia e do Pacífico e uma cooperação de desenvolvimento ou para o desenvolvimento econômico desta região. É mais do que uma aliança econômica para o desenvolvimento de países, mas sim o objetivo é o desenvolvimento da região chamada Ásia-Pacífico. Então você tem aqui a cooperação econômica para a Ásia-Pacífico e é no âmbito desta organização que visa se desenvolver enquanto bloco econômico. Nós temos aqui a tentativa de construção de um bloco econômico envolvendo a APEC. Este bloco existe ali desde 1989, então já há algumas décadas que há uma tentativa, um esforço por parte desses países da região da Ásia e também do Pacífico para que eles consigam buscar em comum um desenvolvimento para esta região. Ao total, hoje nós temos 21 países membros e a sede é em Singapura, conforme nós vemos aí na nossa imagem. Estes países buscam, conforme disse, o desenvolvimento e também, claro, o desenvolvimento econômico e o crescimento eventualmente. Há uma perspectiva de que no horizonte os países da APEC consigam se integrar economicamente, criando uma zona de livre comércio. Agora, o encontro entre os países da APEC que ocorre todo ano, desde 1993, 94, faz com que os demais países ficam diminuídos diante da importância que tem, do poder que tem e do quanto os Estados Unidos exercem, poder e influência nos demais países. Porém, nos últimos anos nós tivemos um crescimento econômico estrondoso da China, fazendo com que China e Estados Unidos polarizem, portanto, ali estas reuniões, quase não havendo, espaço para os demais países da APEC. No caso, seriam mais do que aliados dos Estados Unidos, então não é só o Japão ou mesmo a Coreia do Sul, e mais do que alianças com os países que são amigos da China, digamos assim, ok? O objetivo é tratar de comércio e também desenvolvimento econômico. Nós temos que, quando observamos o mapa no mundo, aqui, olhando para o Oceano Atlântico, nós não compreendemos muito a real importância que tem a criação da APEC para o desenvolvimento econômico da região da Ásia-Pacífico. Por quê? Quando nós temos uma leitura do mapa mundi a partir do Oceano Atlântico, nós não temos uma dimensão mais real e verdadeira da importância que tem o Oceano Pacífico, que é só o maior oceano do planeta Terra e mais. A grande região de desenvolvimento econômico dos últimos anos tem sido justamente a região da Ásia, impulsionada pela China, mas também pelo Japão. Quando nós olhamos o mundo no mapa sob esta perspectiva, nós temos uma leitura totalmente distinta e nos dá uma devida dimensão da importância que tem o desenvolvimento econômico da APEC. Quando olhamos para
os Estados Unidos, nós temos que os Estados Unidos, sim, tem uma saída para o Oceano Atlântico aqui, conforme nós sabemos. Agora, a Califórnia, onde nós teremos o encontro, é nesta localidade aqui, na costa oeste dos Estados Unidos, que está voltada para o seu comércio com o Japão e a Coreia, por exemplo, ou mesmo para países da Oceania, bem como também para a sua influência e poder, eventualmente, na América Latina e América Central. Então nós temos uma forte e significativa projeção de poder dos Estados Unidos para esta região do Oceano Pacífico. Agora, é interessante nós observarmos ainda o poderio de poder que há por parte da China nesta localidade. Quando nós olhamos para a projeção de poder da China, sendo a China este outro país aqui, nós temos a China se projetando no mundo para esta região, eventualmente buscando firmar parcerias com países da América Latina e, claro, esta localidade imediata aqui, que é a chamada região do Mar do Sul da China, Mar do Sul, é uma região de influência natural em alguma medida para a China, mas é uma região onde os Estados Unidos exercem uma enorme influência, especialmente quando nós consideramos países como o Vietnã aqui, não é? Ou mesmo as Filipinas, certo? Então nós temos uma zona de tensão muito forte nesta localidade entre os Estados Unidos e a China. Mas este nem é o ponto. O ponto é olharmos para a chamada Baía do Pacífico e termos noção da sua importância cartográfica, da posição geográfica do planeta. Então, todos esses países banhados pelo Oceano Pacífico, portanto, vão buscar desenvolver infraestrutura, tecnologia, economia ligada às questões do meio ambiente, da sustentabilidade, etc., para que haja um desenvolvimento comum a estes países da APEC. Só que Estados Unidos deste lado e China daquele outro lado acabam por polarizar aí as disputas ou as influências na geopolítica e na economia desta região. Interessante olharmos o mundo no mapa através da perspectiva do Pacífico. Você já tinha visto mapas assim? Comenta aqui embaixo no nosso vídeo, caso você nunca tenha visto, ou você já viu qual tipo de mapa analisou ali, para perceber a importância da cartografia para a análise geopolítica. Aliás, no nosso curso de geopolítica, já falei com vocês aqui muitas vezes sobre isso, nós analisamos o mundo no mapa e olhamos a Guerra Fria sob a perspectiva do mapa polar, nem é esse, aqui é um mapa focando no Pacífico. Então, o mundo no mapa, a partir do Polo Norte, nos dá uma devida dimensão da influência russa, soviética no caso, e Estados Unidos em todo o hemisfério norte. É bem interessante olhar o mundo a partir daquele modelo, daquela perspectiva, enfim. Agora, se você quer fazer parte do nosso território de geopolítica, inscreva-se também no nosso curso. O link está aí na descrição do nosso vídeo. Venha estudar com a gente e entender, tintim por tintim, das nuances do poder, da influência, das guerras que ocorrem no mundo. Continuando aqui, China e Estados Unidos são as duas mais importantes economias e são dois dos mais importantes países do mundo na atualidade, quando nós pensamos em tecnologia, enfim, e diante deste cenário existe uma série de desencontros, podemos dizer assim, na questão da influência e de poder dos Estados Unidos e da China. O que se pode esperar a partir do encontro entre Estados Unidos e China é uma maior estabilidade. Então, uma maior estabilidade é uma das grandes necessidades que o mundo enfrenta hoje. Dar um fim às guerras. Então nós temos algumas regiões com guerras ocorrendo no mundo e certamente os Estados Unidos, pela sua importância, assim como a China, poderiam forçar diplomaticamente, geopoliticamente as regiões para que elas cheguem a soluções pacíficas dos seus conflitos. Zonas de tensões envolvendo os Estados Unidos e a China são várias. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Na questão do Oriente Médio, a China não é necessariamente inimiga a Israel. Mas Israel, por sua vez, é um grande aliado dos Estados Unidos, é uma plataforma de influência americana e projeção de poder dos Estados Unidos para aquela localidade. E sabemos que o Estado de Israel tem um conflito com o Irã, mesmo porque o Irã, além de ser inimigo de Israel, é também inimigo dos Estados Unidos. Nós temos que, por sua vez, entretanto, o grande país que exerce cada vez mais influência no Irã e, por sua vez, investe pesado no Irã, porque depende, em boa parte, das fontes de energia, especialmente o petróleo e o gás oriundos do Irã, é a China. E, portanto, se desenha no Oriente Médio uma distinta ou duas zonas de influência, de um lado os Estados Unidos, de outro a China, com uma crescente influência nesta localidade.
Passa-se, portanto, a ser uma região de disputa entre os Estados Unidos e a China. Além da questão comercial que envolve os Estados Unidos e a China, a guerra comercial, disputa tecnológica, enfim, alguns analisam que há um crescimento de disputa entre os Estados Unidos e a China, configurando ali o que se chama de nova Guerra Fria, né? Alguns analisam assim, mas adiantando aqui outras regiões de tensão e disputa e desacordos, não é? Entre os Estados Unidos e a China é o caso de Taiwan. Taiwan é um problema, sabemos, desde quando nós temos a Revolução Chinesa. Existe aqui no nosso canal uma playlist a respeito de separatismo e nessa playlist tem uma aula específica sobre Taiwan, porque Taiwan deixa de ser a verdadeira China e passa a ser a China continental, não é? Os Estados Unidos, por sua vez, é um grande aliado de Taiwan e, ao mesmo tempo, foram os próprios Estados Unidos que alijaram ou, de certa maneira, afastaram a importância geopolítica de Taiwan na década de 70. A Índia é um país que rivaliza com a China, conforme sabemos, e a Índia é um importante aliado para os Estados Unidos. Mesmo porque a Índia vê um crescimento econômico e também uma importância militar que a China tem desenvolvido no mundo, a Índia vê com muita desconfiança. Então a Índia busca aproximar-se em alguma medida de arquirrivais que possam contrabalancear o poder que a China tem exercido. E, portanto, é um país disputado tanto pela China quanto pelos Estados Unidos. Aqui a gente tem também no sudeste da Ásia uma série de disputas envolvendo os Estados Unidos e a China, em especial as ilhas no Mar do Sul, uma vez que a China questiona que aquela região toda é sua, mas, por sua vez, os Estados Unidos, bem como outros países naquela localidade, o Vietnã, as Filipinas, a Indonésia, não entendem que o mar territorial ali é chinês. Não entendem que aquela extensão de água toda é da China e há uma disputa grande entre esses países e os Estados Unidos é aliado importante, conforme eu citei há pouquinho, do Vietnã e também das Filipinas, o que causa uma zona de tensão bastante grande entre ambos os países. Na América Latina, nós vemos, inclusive, um crescimento significativo da influência da China. Recentemente houve encontro entre o Nicolás Maduro e o Xi Jinping, o governante da China e da Venezuela. À medida que a Venezuela é um inimigo dos Estados Unidos, a China vê na possibilidade de ser aliança com a Venezuela e ter nesse país uma espécie de plataforma de propulsão, ou seja, a partir da Venezuela, a China exercer mais influências aqui na América Latina, na América do Caribe especialmente. E claro, a questão da Nicarágua, que tem um governo que questiona o poderio norte-americano e tem aí um poder que se assemelha e se aproxima mais da China do que dos Estados Unidos. Então, são algumas zonas de disputa entre ambos. Então, os dois países poderão conversar a respeito dessas tensões. A mais notável, sempre lembrada, é Taiwan, mas existem várias regiões de conflitos e de tensões que são verdadeiros barris de pólvora entre as disputas de poder e por influência dos Estados Unidos e da China. Aqui, estes dois países também buscam estar no topo, ou têm buscado assim fazê-lo, seja na questão do PIB, a riqueza dos países, seja na questão da tecnologia, especialmente a questão de microchips, um país proibindo vender matéria-prima para o outro, ou vender microchips e assim por diante, e a guerra comercial, porque, apesar de tudo, há um déficit comercial quando nós olhamos para a relação dos Estados Unidos com a China. Os Estados Unidos vendem mais ou menos 100 bilhões de dólares para a China e compram mais ou menos 500 bilhões. Então há um déficit muito grande por parte dos Estados Unidos em relação à economia chinesa. São países que buscam poder e influência, inquestionavelmente, e mesmo no âmbito do G7 e do BRICS, Estados Unidos e China basicamente são os dois países que lideram estas organizações e instituições, enfim. Sem a presença dos Estados Unidos e da China no BRICS e no G7, em termos de economia, estas instituições perdem bastante relevância. Quando junta com a potência e o poderio econômico dos Estados Unidos e da China e ganha relevância, enfim. Tudo bem? Então são aí alguns pontos de disputa envolvendo os Estados Unidos e a China. E no mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou reiterar o pedido para você curtir o nosso vídeo. Eu vou pedir, mais uma vez, compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica e conheça o nosso trabalho através do curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.